Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Arthur Lira sai em defesa da PEC que limita decisões do STF. O presidente da Câmara dos Deputados falou em aprimoramento das funções da Corte. É isso mesmo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal e disse que o texto não busca suprimir ou extinguir a função jurisdicional da Corte nem interferir em sua autonomia. Longe de configurar qualquer violação ao núcleo essencial da separação de poderes, propõe-se maior transparência e segurança jurídica ao sistema constitucional, sem interferir na função jurisdicional precípua do STF, mas aprimorando-a, afirmou Arthur Lira. Lira enviou manifestação à Corte a pedido do ministro Cássio Nunes Marques, relator de ação ajuizada pelo deputado Paulinho da Força, que pede a suspensão imediata da proposta. A separação de poderes, princípio basilar nas democracias contemporâneas, não pode ser interpretada no sentido de absoluta impossibilidade de aprimoramento dos arranjos institucionais originários da Constituição, disse o presidente da Câmara. Lira acrescentou que os poderes devem impor limites uns aos outros para assegurar o equilíbrio institucional. O presidente da Câmara também ponderou que grande parte da proposta reflete mudanças regimentais realizadas pela própria Corte. Em 2022, sob a presidência da ministra Rosa Weber, o Supremo aprovou regras que submetem as decisões monocráticas imediatamente para referendo do colegiado e fixam prazo de 90 dias para devolução de pedidos de vista. A proposta do Congresso vai além e proíbe que ministros suspendam por liminares individuais, leis e atos do Legislativo e do Executivo. A PEC faz parte de um pacote de medidas contra arbítrios de ministros do STF que avançou no Congresso após a insatisfação dos deputados e senadores com a suspensão das emendas parlamentares. A proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e foi criticada por ministros do Supremo. Na abertura da sessão do Supremo, em 10 de outubro, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que não se mexe em instituições que estão funcionando por interesses políticos. Aí eu pergunto, será que o ministro Luiz Roberto Barroso não quis dizer não se mexe em instituições que está agindo por interesse político? Porque o que vemos hoje é o STF agindo como um partido político. Sucessão a Rodrigo Pacheco na presidência do Senado, que pode acabar com essa ditadura do judiciário, é debatida no Braddock Show. Mudando de assunto, vamos falar das eleições à presidência do Senado. Pois é, agora entramos na reta final aí, né? A eleição é na virada de ano, né? No início da nova legislatura, 1º de fevereiro, e do segundo biênio, aliás, dessa legislatura. E tem uma informação importante que foi trazida no final de semana pelo jornalista Cláudio Dantas. O Dantas trouxe a seguinte notícia: Davi Alcolumbre, que é considerado o favorito para a presidência do Senado em 2025, já fechou acordo com o PSD para indicar o nome da legenda de Gilberto Kassab ao comando da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a mais importante da casa. O objetivo seria barrar não só impeachment, mas qualquer iniciativa que ameace o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma das possibilidades é manter a dobradinha com Rodrigo Pacheco na CCJ. Embora o senador vislumbre ainda assumir o Ministério da Justiça de Lula, ele poderia cumprir a missão por um ano na casa e depois ser indicado ao Tribunal de Contas da União. Então, Davi Alcolumbre, que era até então mais cotado para ganhar os votos bolsonaristas, para receber o apoio do PL nessa disputa à presidência do Senado, segundo Cláudio Dantas, já teria fechado acordo com o PSD para blindar ministros do STF. Ricardo Salles, começar contigo aqui, Salles, como analisa essa situação de momento, esse quadro aí no Senado? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Essa notícia que o Cláudio Dantas traz, ela só comprova o que eu tenho dito aqui. Aliás, o Rodrigo tem dito, a Fabiana Barroso tem dito, todo mundo com bom senso tem dito. Não adianta, não adianta. Pau que nasce torto nunca se endireita. Você vai lá pegar o Davi Alcolumbre e achar que ele vai fazer algum movimento contra
essa ditadura do judiciário, essas atitudes arbitrárias, essa inobservância do devido processo legal. Não vai fazer nada. Aí o pessoal fala, então qual é a alternativa? Né? Você pega lá o canguru de bigode, lá, nosso amigo Kim Paim, fala, o Salles não é pragmático, não entende como é que funcionam as coisas, nós não temos número. Meu amigo, se nós não temos número para ganhar, a solução não é apoiar situações em que a gente simplesmente vá passar vergonha. De novo aquela frase, é melhor perder de pé do que ganhar de 4. Você vai lá, elege o Alcolumbre. Ok, não tinha voto para ganhar o Rogério Marinho? Tem razão nesse ponto. O Rogério Marinho tentou e só teve 32 votos. Mas tentou e teve uma postura digna. E está lá defendendo dignamente. Nós não temos comissão, não temos isso, não temos aquilo. E daí? E daí? O que adianta ter comissão se você vai ao plenário depois e derruba tudo? Né? Olha o que está acontecendo na Câmara e muitas das comissões que nós comandamos. Você vai e aprova coisas que nós queremos aprovar e o plenário vai lá e derruba. Né? Então, veja só, se nós tivéssemos efetivamente votos para ganhar, tinha que ir para uma eleição para ganhar. Se a eleição não é para ganhar, é só para negociar, a negociação, pelo menos, tem que incluir aquilo que é importante. Muitos que ficam defendendo essa história de não, tem que conversar, tem que negociar, tem que não sei o quê, negociam vantagens para si próprios. Esses sim, esses aí não abrem mão de estar na conversa, de estar sempre negociando e achando uma solução de consenso, porque afinal de contas, tiram vantagens econômicas, políticas e sabe-se lá quais outras, para si próprios. Né? Agora, a causa, a moral, a ética, né, a razão pela qual pessoas decentes vão para a política, essas não se beneficiam com acordos impublicáveis. Isso, antes de passar, Coronel, registrar aqui que na TVD, nesse momento, já chegaram 2.976 mensagens no nosso WhatsApp. Muita gente também ligada assistindo ao programa na televisão, no 581 da Parabólica Digital, que é a TVD. E aí, Coronel Gerson Gomes, que situação, hein? O que fazer nesse caso? A oposição buscar uma candidatura própria, aderir ao Davi Alcolumbre? Qual a opinião, Coronel? É difícil a situação porque o que o Salles fala, que eu particularmente tenho uma posição mais próxima até do Kim Paim, que ele chamou de canguru de bigodinho, sei lá, mas eu tenho uma posição mais convergente, né, com o que o Kim fala em relação particularmente à experiência que nós tivemos no Senado, onde, de fato, nós ficamos totalmente alijados, sem nenhum tipo de participação. Eu vejo, por exemplo, que a maior liberdade que a gente teve foi, por exemplo, na CPI, que foi tocada ali em relação às ONGs e que trouxe muitas questões importantes da Amazônia, etc., que foi tocada por um senador do PSDB, né, e, aliás, um senador que já se posicionou a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Então, é verdade que a gente tem essa limitação, mas eu sou muito alinhado com isso que o Salles colocou em relação à negociação. Se não existe nenhuma negociação que possa ser mantida, Davi Alcolumbre, na minha avaliação, é alguém que nós já conhecemos. O que ele pode conceder ao brasileiro é muito imoral, é muito espúrio. Aquilo que a gente já conhece dele, da atuação não somente ali na CPI da Covid, aquela CPI imoral, a forma como ele se portou ali, foi algo execrável. Agora, ele também já é muito conhecido nos bastidores. Veja que ele foi para a Comissão de Constituição e Justiça por causa dessas articulações que são feitas, e que eu tendo a concordar com o Ricardo no seguinte: se vamos fazer alguma construção pragmática, tem que ficar muito bem evidenciado qual será a contrapartida, o que vai beneficiar a oposição. Em todo sistema democrático, a oposição tem um papel. Infelizmente, no Brasil, a nossa configuração desse regimento interno do Senado e da Câmara são diferentes, e o Senado experimentou aquilo que ele disse, perdeu de pé. Realmente o Rogério Marinho se portou dignamente, mas a experiência que a Câmara teve ali com ele, a própria CPI do MST, a forma como nós tocamos ali a troca da comissão, por exemplo,
a própria Constituição e Justiça, que agora está na mão da Carol Detoni, a maneira da gente trabalhar como oposição depende, sim, de uma boa articulação que tem que ser feita dentro do Congresso. Agora, eu te confesso que, em relação à presidência do Senado, eu estou num momento em que, para mim, nessa negociação deveria estar presente, pelo menos, o impeachment do Alexandre de Moraes e a anistia aos presos do 8 e 9 de janeiro. Eu até inverteria a prioridade. A anistia aos presos do 8 e 9 de janeiro é fundamental. São famílias que estão sofrendo muito. Nós temos exilados políticos, centenas hoje. Até relacionado àquele assunto que você me perguntou, Vitor, desse reconhecimento da comunidade internacional, quando a gente fala que o Brasil hoje tem exilados políticos, muita gente ainda se surpreende, mas nós temos centenas hoje. Então, eu creio que esse momento de negociação, se vai acontecer, ele precisa colocar alguns pontos para a gente que são inegociáveis. Na minha avaliação, o impeachment do Alexandre de Moraes, para mim, é um ponto inegociável nesse tipo de transação. Me parece até que o Alcolumbre chegou a falar alguma coisa nisso e agora está completamente demolida essa hipótese, porque a negociação que ele fez com o PSD foi realmente uma negociação para dizer, esquece, o STF está blindado e estará blindado por mim também. Então, tempos difíceis, nós teremos aí que articular para o senador, né, o senador Ricardo Salles, que é o que a gente espera que aconteça ali em 2027, vamos ver se ele lá vai fazer uma diferença que a gente gostaria muito. Ele sabe da minha torcida por ele e eu espero que ele lá possa fazer essa diferença, como hoje o Girão, por exemplo, faz lá pelo Partido Novo, quase que jogando sozinho lá no meio daquele covil, da minha avaliação. Quer falar, Salles? Desculpa cortar o Constantino, um segundinho, só rapidinho. Só para aproveitar o comentário aqui do Coronel, nosso amigo, para dizer o seguinte, primeiro, se a gente tiver certeza, ou tivesse certeza, de que a anistia do pessoal de 8 de janeiro seria assegurada como primeira pauta, o primeiro assunto para ser votado e aprovado na próxima presidência do Senado, eventualmente sob o Alcolumbre, eu acho que até justifica engolir o Alcolumbre. Para deixar claro aqui que eu acho que esse assunto do 8 de janeiro ele é de fundamental importância para haver uma pacificação no país. Segundo, com relação ao Senado, né, já estou vendo gente dizendo aí, né, inclusive o Kim Paim nesse caso especificamente, dizendo, olha, se o Salles se lançar candidato, vai melar o entendimento de que uma vaga é do Bolsonaro, outra vaga é do Tarcísio. Não tem entendimento coisa nenhuma. Quem é paulista nesse negócio aqui sou eu. E quem tem experiência, né, política, de mais de uma vez secretário, deputado, ministro e tal, sou eu. Eu não vou abrir mão da minha vaga de candidato ao Senado de São Paulo de jeito nenhum. Pode começar a contar essa historinha de que vai estragar, aí vai estar querendo estragar o nosso entendimento. Não tem entendimento nenhum. Quem se lançou primeiro nesse negócio foi o Eduardo e eu. Qualquer um que aparecer aí, esse sim é que está querendo fazer gracinha. Bom, já vou passar para o Consta, mas antes deixa eu só responder aqui o pessoal do chat. Tem muita gente perguntando da Cristina Grêmio, o pessoal que viu o banner aqui, veio para ver a Cris. Calma, gente, a Cris está num compromisso de campanha, mas assim que ela for liberada lá, ela entra com a gente. Já avisou aqui a nossa produção, daqui a pouquinho ela entra aqui para conversar com a gente. Essas eleições no Senado, hein, Consta? Que dilema, hein? Olha, eu prestei atenção nos comentários do Salles e do Coronel Gerson e eu fico in between, eu fico tucano nesse ponto, né? Eu fico dividido. Essa turma do Kim Paim e companhia, acho que até o Carlos Bolsonaro está um pouco por trás disso também, cunhou até uma nova expressão para a gente, né? Eu, Salles e companhia, nós somos a direita intergaláctica, né? Eu sempre me considerei um cara com o pé no chão. Se tem uma coisa que eu não sou, é um utópico, um idealista. Eu ligo para resultados, enfim, demonstrei ao longo de uma longa vida de defesa das liberdades, não cheguei nisso ontem, não cheguei nisso com Jair Bolsonaro, cheguei muito antes. Aliás, eu defendo essas ideias quando o Bolsonaro falava que tinha que fuzilar o Fernando Henrique Cardoso por ter privatizado a Vale do Rio Doce. Eu já estava lá na defesa das liberdades, de economia de mercado e tudo mais. Mas o fato é que eu entendo o pragmatismo e eu quero resultados. A frase que o Salles tem usado muito é uma frase boa de impacto, mas às vezes perigosa. É melhor perder de pé do que vencer de joelho e tudo. Se você levar em extremes isso,
né? Eu estou lendo um livro muito interessante do historiador militar Victor Davis Hanson, até mencionei no 4x4 ontem como minha resenha cultural, The End of Everything. Ele busca lá desde Cartago, Tebas, exemplos de sociedades, cidades ou até civilizações inteiras que desapareceram por um cálculo equivocado de muitas coisas, da ameaça do inimigo, da sua capacidade de enfrentar, da loucura coletiva de que vambora e dane-se, e é melhor perder com dignidade do que sobreviver, e foram aniquilados. Então, é uma frase perigosa. Dito isso, né, não resta a menor dúvida que se você vai aderir ao pragmatismo, você tem que saber o que você está dando e o que você está recebendo. Porque senão, meus amigos, senão excesso de pragmatismo é adesão. Os franceses que colaboraram com o regime de Vichy nazista também estavam se justificando. Nós estamos sendo pragmáticos, é preciso sobreviver, vamos conseguir algumas vantagens, calma, vamos negociar com os nazistas. Oi? Então, assim, tem que ter um limite, onde você traça a linha divisória. Eu entendo que há um dilema, eu não tenho muita paciência para esse pessoal bocó e que muitas vezes está defendendo carguinhos. Tem uma turma aí muito tarcísica que você sabe que está ali batendo bumbo do pragmatismo tarcísico, porque está de olho em carguinhos. Eu não estou de olho em carguinho, eu não sou nem candidato a nada, não estou em partido nenhum, mas eu estou vendo uma narrativa de que nós vamos salvar o Brasil devagarinho, com muito pragmatismo, gradual e lentamente. Com o Tarcísio, depois a gente faz em 26 e calma, o Kassab não pode criticar, senão o PT volta. Meus amigos, o Alcolumbre é pior do que o Pacheco. Se o Pacheco já é isso aí de boicote à pauta prioritária do Brasil hoje, o Alcolumbre não vai deixar nada disso acontecer. E aí eu tenho um ponto. Veja, a prioridade hoje do Brasil é restaurar a liberdade, a democracia, o império da lei, a possibilidade da direita participar do pleito. Porque se continuar assim, vão caçar todo mundo, vão impedir, vão censurar. Está muito claro isso. Então, que pragmatismo é esse? Então, veja, 80%, 70% alinhado é 70% amigo, não é inimigo. Mas alinhado em quê? Na pauta prioritária. Eu dou um exemplo. O Coronel Gerson mencionou o senador Girão, meu amigo de longa data, e um cara sério. O Girão não é bolsonarista, do Partido Novo. O Partido Novo tem críticas, aí eu sei, a postura do Deltan com a Cris, muita gente cobra. O Girão não é um cara armamentista, ele não é desarmamentista, mas ele não gosta da ideia do porte de arma. Isso fere quase mortalmente uma das bandeiras prioritárias dos bolsonaristas. Tudo bem, então o pessoal tem uma desconfiança com ele. Mas eu pergunto a vocês, quem é que está enfrentando a ditadura togada, dando voz a nós, a mim, no caso, direto, como alvo desse sistema, como perseguido, como um cara cancelado, sem passaporte, sem conta bancária? Quem está me dando voz? E a milhões de brasileiros? O Tarcísio ou o Girão? Aí o pessoal fala, fala do Zema também. Eu falo do Zema, qual é o problema? O Zema é outro que fica em cima do muro. Gestor eficiente, mas não entra na guerra cultural, não entra na pauta prioritária. Então, meus amigos, eu hoje tenho um critério. Me diz o que você pensa em relação ao Alexandre de Moraes e como é que você vai enfrentar isso, e eu vejo se eu vou ou não te apoiar. Pô, eu faço isso até para candidato municipal? Eu não vou fazer para governador do estado mais rico do país, que tem pretensões a princípio de presidência? Então eu não quero saber de gestor eficiente, tecnocrata, que fala em privatizar apenas. Eu estou interessado em saber quem é que vai defender a nossa democracia que está aviltada, destruída. Isso é prioridade. Então, veja, o argumento do Paim. Já vai ganhar anyway. Aí você negocia o apoio e consegue umas comissões aí importantes. Ok, não é um argumento tão fraco, mas faz diferença ganhar com 300 ou 480 votos. Isso dá peso, isso dá um monte de coisa. E você registrou lá que você apoiou o Pacheco. Os bolsonaristas apoiaram o Romário. Fica registrado isso. É uma coisa que dificulta a narrativa coerente depois, né? De cobrança e tudo. Então, eu não estou dizendo... O pessoal acha que eu tenho implicância com o Bolsonaro. O Bolsonaro é vítima desse troço. Ele tenta navegar dentro da possibilidade dele. Ele tem ameaça constante de ser preso. A gente sabe disso. Agora, a solução não vai ser por meio do Tarcísio negociando com o Alexandre de Moraes. Se ele acredita nisso, ele é muito ingênuo e não entendeu ainda o inimigo que enfrenta. Se algum bolsonarista acredita nisso, é iludido.
Eu vejo um monte de gente falando que ele vai resgatar a elegibilidade dele. Eu não sei com base em quê. É o quê? O Alexandre de Moraes um dia vai virar e falar: bota ele elegível. O que virou e falou: nós derrotamos o bolsonarismo. E dá entrevista no New York Times falando que é a ameaça de extrema-direita. Ele vai virar um belo dia e falar: vamos botar de novo no pleito. Foi só uma reunião com embaixadores. Vocês tiram isso da onde? Então eu fico preocupado, Brown, da turma de direita que não entende o que está acontecendo com o Brasil. Porque se vocês acham que a salvação da democracia brasileira vai ser com apoio ao Alcolumbre e o pragmático, excessivamente pragmático Tarcísio, podendo ser o futuro presidente, vocês estão doidos. Vocês estão doidos. Então eu não vou jogar esse jogo. Agora, pragmatismo, apoio aqui, acolá, concessões, política é a arte do possível. Agora, quem faz isso por carguinho, por interesse próprio e dane-se a turma que está perseguida, politicamente falando, os presos políticos, a turma do 8 de janeiro, os jornalistas, aí não. Aí vocês não estão fazendo pragmatismo, não, vocês estão fazendo adesão. Aí é colaboracionista do regime de Vichy. Eu sou inimigo do regime de Vichy. Inimigo. E é meu amigo quem é inimigo do regime de Vichy brasileiro. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.